Plantão Lauro Jardim. Bom dia para você, Lauro. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvinte. Bom dia, Lauro. Lauro, a gente sabe que quando vai escrever um livro, tem várias versões até o livro final ficar bom, a gente, colocar no mercado e vender. É mais ou menos assim com a delação do Daniel Vorcaro ou com as delações premiadas? Pois é, Milton, acho que você resumiu muito bem em que pé está o processo de negociação da delação do Daniel Vorcaro. Essa negociação está entrando numa semana decisiva, Milton, porque de hoje até sexta-feira, o advogado do Vorcaro, o Sérgio Leonardo, vai dar os últimos retoques, os últimos ajustes na proposta de delação. Vai ser ali uma semana com uma rotina de longas reuniões com o Vorcaro, que está preso na carceragem da Superintendência da Polícia Federal em Brasília, e também de conversas de muitas horas com delegados da Polícia Federal e procuradores da PGR, a quem vai caber dar o veredito sobre a proposta. Nessas reuniões com as autoridades é que são exigidas mais informações e detalhes sobre o que o Vorcaro quer revelar na delação. Nessas reuniões, Milton, são cobradas, por exemplo, omissões em relação a alguns políticos e outros personagens que giravam na órbita do Vorcaro e sobre quem a Polícia Federal já tem um material bastante comprometedor. E por que eu falei que essa semana é uma semana decisiva? O motivo é que nessa sexta-feira agora, Milton, termina o horário estendido que o ministro André Mendonça do Supremo deu aos advogados do Vorcaro para que eles tratem com o banqueiro dos termos da proposta de delação. Desde o fim do mês passado, de maio, a defesa do Vorcaro tem tido reuniões diárias com ele, das 9 da manhã às 5 da tarde, e são nessas conversas longas, como eu disse, que a defesa estrutura a proposta de delação. A partir da segunda que vem, esse prazo estendido termina e os advogados voltam a ter apenas 30 minutos por dia para conversar com o Vorcaro e definir pontos pendentes ou duvidosos da delação. Então, para que o ouvinte entenda melhor, Milton e Cássia, em que pé está esse processo, é importante saber que na segunda-feira passada foi entregue uma segunda proposta de delação. Lembrando que no mês passado a primeira proposta tinha sido recusada. E na semana passada mesmo, essa segunda proposta de delação já foi ajustada e retocada mais de uma vez a pedido da Polícia Federal e da PGR, exatamente nesse processo que eu relatei aqui. Os advogados incluem ajustes no documento entregue e as autoridades pedem mais fatos, mais detalhes das histórias escabrosas lá das fraudes. E daqui até sexta-feira, a previsão é que sejam incluídos acréscimos nesses anexos que já estão nas mãos da Polícia Federal e da PGR. E com isso, Milton e Cássia, a expectativa é que a versão final do texto vá ser entregue no máximo no início da semana que vem. Então, no fim das contas, esse processo todo de delação do Vorcaro vai acabar caminhando, como se imaginou algum tempo atrás, vai acabar caminhando junto com o processo eleitoral que a gente tem esse ano. Porque se a proposta de delação for aceita, vai ser esse mês de junho. Em seguida tem a fase de apresentação de documentos, de novos interrogatórios do Vorcaro e também, sem contar com vazamentos, com revelações em geral chocantes, sem contar também com mais operações da Polícia Federal, sem contar com quebras de sigilo, prisões e todo esse cardápio que o Brasil já conhece muito bem desde a Lava Jato. E só para terminar a minha participação hoje, Milton e Cássia, nessa semana pode acontecer também a primeira
saída de um Vorcaro da prisão. Não do Daniel Vorcaro, mas do pai dele, o Henrique Vorcaro, que está preso desde o mês passado, acusado de ser financiador, operador financeiro e líder, um dos chefes, né, da milícia privada que protegia os negócios do Vorcaro Filho. Pelo seguinte, essa possibilidade de libertação do Henrique Vorcaro, o ministro Gilmar Mendes pretende julgar na segunda turma do Supremo o pedido de revogação da prisão do pai do Vorcaro. E pelo que eu apurei, há uma tendência de que seja concedida a prisão domiciliar ao pai do Vorcaro, uma decisão, aliás, que não vai agradar nem um pouco, se ela acontecer, o relator do caso, o ministro André Mendonça. Milton. Agora, Lauro, será que se sair de fato essa prisão domiciliar para o pai do Vorcaro nesta semana, existem chances de a delação dele vir mais robusta dessa vez? Olha, Cássia, sobre o que vai ser exatamente essa delação, primeiro, mais robusta, sim, obrigatoriamente ela será mais robusta, obrigatoriamente a Polícia Federal vai exigir mais da delação dele, e, como você diz, mais ainda se o Henrique Vorcaro for libertado. Agora, é sempre bom o nosso ouvinte ter em mente o seguinte: essa proposta ainda, mesmo com esses ajustes, ela ainda é tida pela Polícia Federal, pela PGR, como algo ainda com a tendência ainda de não ser aprovada, de não ser homologada. Ele vai ter que apresentar muito mais coisa do que apresentou na primeira versão recusada e na segunda versão que foi apresentada semana passada e já foi ajustada. Por isso que nessa semana, vou dizer aqui mais uma vez, é muito decisivo o que o advogado do Vorcaro vai apresentar para a PGR e para a PF. Ele vai ter que melhorar ainda muito, segundo eu apurei, o texto e as propostas que ele fez na semana passada. Muito obrigado. Bom dia para você, Lauro. A expectativa é que esta obra escrita por Vorcaro não entre no ramo da ficção. Fundamental é que não aconteça isso. Seja o mais realista possível. Muito obrigado e até mais. Até mais, Milton. Até mais, Cássia, ouvintes. Na quarta eu estou de volta. Até quarta.